Olá, doutores, tudo bem com vocês? Mais uma vez juntos aí, professor Arley Souza falando. Vamos continuar o nosso curso sobre a LINDB, de onde nós paramos na aula 2, parte 2. Vamos começar a falar dos fenômenos da revogação das leis, repristinação, e aí partir para alguns exercícios desse assunto, para que vocês tenham total segurança no dia da prova e com essas 3 aulas aqui que estamos aí completando agora, 3 ou 4 aulas, vocês façam todas as questões de direito civil naquilo que toca a LINDB. Vocês estarão totalmente preparados, certo? Repito que é necessária a leitura da lei pelo menos uma vez completa. E, se precisar, o aluno tiver tempo, a minha indicação é que ele leia várias vezes do artigo 1º ao artigo 6º e do artigo 20 ao artigo 30. Esses são os principais assuntos que tenderão a cair na sua prova. Do artigo 7º ao artigo 18, se puder ler, também leia, mas cai um pouco menos. Agora, do artigo 1º ao artigo 6º e do artigo 20 ao artigo 30, há uma enorme chance de cair na prova de vocês. Nós já fizemos questões aqui sobre o artigo 20, artigo 21, e já vamos fazer outras questões sobre o artigo 1 ao 6 para mostrar que é o que mais cai, tá bom? Nós vamos agora compartilhar com vocês a nossa aula de hoje, continuando de onde nós tínhamos parado, falando sobre revogação da lei. Revogação da lei, certo? Revogação da lei. Meus amigos, há 2 formas de você retirar uma lei do ordenamento jurídico, certo? Retirar uma lei vigente de um ordenamento jurídico. 2 formas. Nós temos por meio da revogação. Nós temos a revogação total da lei e nós temos a revogação parcial da lei, certo? Revogar uma lei é retirá-la do ordenamento jurídico por meio de outra lei, por meio de outro ato de mesma hierarquia normativa. Joia? A derrogação de uma lei, ela é um fenômeno que acontece quando a lei é revogada parcialmente. A abrogação acontece quando a lei é totalmente revogada por outra lei. Então, nós tínhamos, até 2002, o Código Civil de 1916 vigorando. Só que, depois do Código Civil de 1916 ter vigorado aí quase por 90 anos, né? Em 2002, o legislador, depois de um amplo debate no Congresso, editou o Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002 é uma lei nova. E ele revogou praticamente, totalmente, o Código Civil de 2016. Apenas algumas relações que foram estabelecidas ainda sob a vigência do Código Civil de 2016 ficaram válidas, que têm a ver com enfiteuses, que permanecem válidas, as que foram regulamentadas, digamos assim, pelo Código Civil de 1916. O próprio Código de 2002 diz isso lá no seu finalzinho. Mas o resto foi totalmente revogado. Então, a gente pode dizer que o Código Civil de 2002 abrogou o Código Civil de 2016. Tranquilo? Mas, às vezes, a lei nova posterior que surge, ela não revoga totalmente a lei anterior. Ela apenas revoga alguns dispositivos da lei anterior. Isso aconteceu agora, recentemente, com a lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa antiga, ela sofreu uma derrogação pela lei de improbidade nova, certo? Ela sofreu uma derrogação. Por quê, professor? A lei antiga tinha o seguinte número, Lei 429 de 1992. Essa lei tratava da improbidade administrativa. Só que agora, recentemente, o Congresso editou a Lei 14.230 de 2021, que não revogou totalmente a lei de improbidade antiga, apenas revogou ou alterou, tratando de outro modo,
as disposições de alguns dos artigos da lei de improbidade. Então, a gente pode dizer que a lei nova de improbidade revogou parcialmente a lei antiga. Portanto, ela concretizou um fenômeno chamado de derrogação. Joia? Beleza. Então, essa é a primeira diferença que eu quero apontar para vocês. Sobre revogação, derrogação e abrogação. Observação. A Constituição Federal de 1988 abrogou ou derrogou a anterior. Veja, quando nasce uma Constituição, nasce um novo país. Certo? Então, toda a ordem jurídica existente anteriormente foi transformada pela Constituição de 88. A Constituição de 88, ela abrogou, ou seja, ela revogou totalmente a ordem jurídica vigente anteriormente. Certo? Porque a Constituição é o primeiro documento normativo que funda um Estado. Então, sim, a Constituição Federal de 88 abrogou a Constituição anterior, já que é impossível a coexistência de duas constituições simultaneamente regulando um país. Beleza? Beleza. Outra pergunta que poderia ser interessante nós discutirmos e esclarecer para vocês. O Código Civil de 2002 abrogou ou derrogou o Código anterior? O artigo 2038 do Código Civil Brasileiro, que previu o estudo da enfiteuse, como eu lhes disse, não foi regulado pelo novo Código Civil de 2002. Portanto, houve uma derrogação, porque houve essa exceção. Então, a revogação do Código Civil de 2002 foi praticamente total, mas não foi total porque manteve as enfiteuses reguladas pelo Código Civil de 1916. Portanto, a gente pode dizer que o Código Civil de 2002 derrogou o Código Civil de 1916. Belezinha? A ideia de abrogação e derrogação. Abrogação, revogação total da norma anterior pela lei nova que nasce. Derrogação, revogação parcial da norma anterior pela lei nova que nasce. Show de bola. Show de bola, doutores. Vamos continuando aí nosso estudo da LINDB, né? Estudo teórico doutrinário da LINDB, porque é assim que vai cair na sua prova. Então, isso que eu estou fazendo não é perda de tempo, certo? Esses conceitos básicos são importantes para vocês compreenderem bem e no dia da prova fazerem as questões. Vocês vão ver quando nós formos fazer as questões propriamente ditas. Conflitos da lei no tempo, né? Como é que se resolve os conflitos na lei no tempo, né? Os conflitos na lei no tempo são resolvidos através de disposições transitórias. Na omissão do legislador, aplica-se a fatos pretéritos a lei pretérita. Tempus regit actum. Esse é um princípio do direito. Então, vamos ler aqui o artigo 2028 do Código Civil. Diz o seguinte, ó. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se na data de sua entrada em vigor já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido pela lei revogada. Então, essa é uma norma transitória do Código Civil. Artigo 2029 diz, ó, até 2 anos após a entrada em vigor do Código Civil, deste Código, os prazos estabelecidos no parágrafo único do artigo 1238 e no parágrafo único do artigo 1242 serão acrescidos de 2 anos, qualquer que seja o tempo transcorridos na vigência anterior. Ou seja, veja, o Código Civil possui normas transitórias, disposições transitórias, regulando prazos conforme previsto nos artigos 2028 e 2029. Quando há leis no tempo, conflitos de lei no tempo, primeiro, a lei posterior revoga a anterior naquilo com que ela foi incompatível. Essa é a regra geral. Mas é muito comum que as leis posteriores tenham normas de disposições transitórias regulando determinadas regras que vigoravam anteriormente, como foi o caso do Código Civil, nos artigos de 2028
e 2029. Beleza, meu amigo? Beleza, né, professor? Então, vamos lá. Agora vamos falar de um fenômeno importante também, que pode cair na sua prova. Nome diferente, nome pouco comum para a maioria de vocês que estão já para concurso agora. O nome desse fenômeno é repristinar. Repristinação da lei. O que significa repristinar, professor? Repristinar uma lei é ressuscitar uma lei. Imagine que nós temos a Lei A, que está em vigor, certo? A Lei A estava vigorando, e aí, posteriormente, nasceu a Lei B, que revogou a Lei A. Beleza, e a Lei B começou a vigorar. E no terceiro momento veio a Lei C, e revogou a Lei B. Nesses casos, meus amigos, em regra, não vai acontecer repristinação, ou seja, a Lei A, que vigorava antes, não vai voltar a vigorar. Essa é a regra. A repristinação, ela não é a regra no Brasil. Ela pode até acontecer, mas se acontecer é porque a lei nova o disse de forma expressa. Então, nesse exemplo que nós trouxemos, nós temos a Lei A, que foi revogada por B. Se a Lei C viesse e dissesse assim, eu revogo a Lei B e expressamente determina a volta da vigência da Lei A, aí pode. Mas se não houver na lei nenhuma disposição expressa nesse sentido, não acontece o fenômeno da repristinação no nosso ordenamento jurídico. Beleza? Então, repristinação, ela, apesar de não ser proibida, ela não é a regra e ela só poderá ocorrer caso a nova lei seja expressa nesse sentido. Tranquilo? Esse fenômeno de uma lei nova que revoga a lei antiga, a lei nova que revoga a anterior, caso seja revogada por uma lei posterior, só vai haver repristinação da primeira, caso a lei que a revogou, ou seja, a lei C que revogou a lei B, seja expressa nesse sentido. Qual a diferença, professor, entre a repristinação e o efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade de uma norma pelo STF? Controle de constitucionalidade concentrado. Repristinação tem efeito ex nunc, ou seja, para frente, não retroativo. O controle de constitucionalidade concentrado, em regra, possui efeito ex tunc, retroativo. Então, a força da decisão no controle de constitucionalidade concentrado é ex tunc, certo? Ele retroage como regra. Um exemplo de exceção ao efeito ex tunc da declaração de inconstitucionalidade via DIN foi a lei de imprensa, né? A lei de imprensa, alguns dispositivos da lei de imprensa foram julgados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, o efeito desta decisão foi ex nunc, foi dali para frente, foi não retroativo, para garantir a segurança jurídica. Então, com isso, nós falamos aí de todos os temas que poderiam ser abordados para vocês sobre LINDB, sobre vigência da lei, sobre interpretação da lei, sobre prazo de vacatio legis, leis no espaço, conflitos de lei no tempo e no espaço, normas trazidas pela mudança que houve em 2018 na LINDB, para esclarecer melhor a forma de interpretar as normas da gestão pública. Fizemos até questões sobre isso. E agora a nossa meta é abordar com vocês algumas questões de direito civil sobre LINDB, né? Questões sobre LINDB, tá bom? Repito, a importância de ler a LINDB pelo menos uma vez e de ler do artigo 1º ao artigo 6º várias vezes e de ler do artigo 20 ao artigo 30 várias vezes, porque eu aposto que as questões deverão estar dentro nesse intervalo de artigos. Se houver tempo, pode ler bem também o artigo 7º até o artigo 17, que pode ser que venha cair, mas cai com menor incidência. Bom? E aí, passemos então agora, depois de termos visto toda uma teoria sobre a LINDB, passemos a verificar como é que isso cai nas provas, né, professor? Eu quero é saber, professor, como é que vai cair na minha prova. Então, vamos lá. Vamos ver isso agora. Primeira questão aí, uma questão de 2018 da FGV.
certo? Questão da banca que vocês vão fazer o concurso. Diz a FGV o seguinte, ó, a Lei X entrou em vigor na data de sua publicação, por força de dispositivo legal expresso nesse sentido. Então, ela foi publicada e entrou em vigor na data da sua publicação. Beleza. 45 dias após, uma nova lei Y, sem dispor sobre sua vigência, alterou o determinado artigo da Lei X. Ou seja, a lei entrou em vigor na data da sua publicação, a Lei X. Depois de 45 dias, a Lei Y veio e alterou o artigo da Lei X, mas não disse nada em relação ao prazo de vigência dela. O dispositivo com alteração da lei, pela Lei Y passará a vigorar quando? Veja, ele passou a vigorar no momento da publicação da Lei X. Beleza? E aí, 45 dias após, veio a Lei Y e alterou esse dispositivo, revogando-o, certo? Mas ela não tratou do prazo de vigência dela. Com quantos dias esse novo dispositivo vai começar a vigorar? A partir de quantos dias? Já que a Lei Y foi omissa na definição de sua vacatio legis. Qual é a regra do nosso ordenamento jurídico? Nós vimos isso no artigo 1º da LINDB, né? Nós estudamos isso. Estou certo? E tendo estudado isso, a questão fica razoavelmente fácil. Certo? A questão fica razoavelmente fácil. O que é que vocês acham aí? Reflitam aí sobre isso. É na data da publicação da Lei Y? Não, né? Porque a regra da LINDB, né? A regra da LINDB, certo? Ela é que a norma vigorará a partir de 45 dias, caso esteja omissa, salvo disposição em contrário. Estou certo, doutores? Vocês estão lembrando disso? Beleza, professor, beleza. Estamos lembrando sim disso. Então, vamos ter que contar, né? Vamos ter que contar qual é o prazo dessa lei, né? Não é isso? Não é no mesmo dia, porque a Lei Y não disse que ia vigorar na data da sua publicação. Ó, aqui o enunciado fala 45 dias após a Lei X, uma nova Lei Y, sem dispor sobre sua vigência, alterou determinado artigo da Lei X. Beleza. O dispositivo, com a alteração, passa a vigorar com que data? Ficou muito fácil, doutores, né? Ficou muito fácil. Mamão com açúcar, essa questão. Considerando que a Lei Y não trouxe, eu vou até compartilhar com vocês de novo, desculpem, eu tenho entrado no compartilhamento. Compartilhar com vocês de novo, certo? Considerando que a Lei Y não disse nada, a nova redação dela vai valer 45 dias após a sua publicação, né? Conforme artigo 1º da LINDB que nós estudamos. Então, a nova redação do artigo da Lei X, que foi alterada 45 dias, vai entrar em vigor 45 dias após a publicação da Lei Y, já que essa Lei Y não dispôs sobre a sua vigência. Esses 45 dias aqui, ó, o examinador apenas colocou para confundir o aluno. Tá joia? Então, a resposta certa, muito fácil. Letra B de bola. Então, vocês têm que saber aqueles prazos. O prazo de vigência de vacatio legis, desculpe, de uma lei, quando não houver disposição em contrário, para funcionar dentro do território nacional, é de 45 dias. Se for para funcionar fora, se for para vigorar fora do território nacional, será de 3 meses. Lembrem disso. Não será 90 dias. Às vezes, o examinador coloca 90 dias. Está errado. Será de 3 meses, porque essa é a redação do artigo 1º da lei. Beleza. Questão 3, então, respondida. Veja como é fácil, né? Veja como cai fácil. Agora vamos para a questão 4. Questão também da FGV de 2018, né?
Até 7 de abril de 2017, vigorava no município X a Lei 1, que estipulava em 30 dias o prazo para interposição de recursos à própria administração municipal contra atos praticados por seus servidores. Beleza, então vigorava a Lei 1 até o dia 7 de abril de 2017. Na referida data, ou seja, no dia 7 de abril, entrou em vigor a Lei 2, que alterou o referido prazo para 40 dias. Então, no dia 7 de abril, entrou em vigor a Lei 2, que alterou o referido prazo para 40 dias. E revogou, neste ponto, a Lei 1. Até porque lei posterior, que trata de forma diversa da lei anterior, promove nessa lei anterior o que nós chamamos de revogação tácita. Certo? Acho que eu não tinha usado essa expressão ainda, mas uma lei posterior, que mesmo sem expressamente revogar a anterior, mas tratar de forma diversa, né, regulamentando de forma diversa o que a lei anterior regulamentava, promove na lei anterior o que nós chamamos de revogação tácita. Beleza. Contudo, diz a questão, né? Contudo, atendendo a pleito local, o município editou a Lei 3, no dia 7 de março de 2018, ou seja, quase um ano depois, né? Com o seguinte e único texto. O artigo 1º desta lei diz: revoga-se a Lei 2. Revoga-se a Lei 2. Show de bola. E aí, o que é que o examinador quer saber? Vamos lembrar da repristinação, vamos lembrar de tudo que a gente aprendeu até agora, né? Quanto a esta situação, é correto afirmar que, letra A, no dia da publicação da Lei 3, a Lei 1 volta a vigorar. Veja, a Lei 3 foi publicada no dia 7 de março de 2018. E não se fez nenhuma referência na Lei 3 à vigência dela de forma imediata, né? Portanto, ela vai precisar passar pela vacatio legis prevista como regra na LINDB. Qual seria essa vacatio legis? 45 dias. Beleza? Beleza. A letra B fala: 30 dias após a publicação da Lei 3, a Lei 1 retorna a vigorar. Não existe esse prazo de 30 dias na LINDB. Ou o prazo é de 45 dias, para vigorar, se for uma lei que vai vigorar dentro do território brasileiro, ou de 3 meses. Então, a letra B não pode ser, certo? Porque esse prazo não existe na LINDB. Beleza. A letra E diz o seguinte, ó: 30 dias após a publicação da Lei 3, a Lei 2 vai deixar de vigorar. Não, né? Não existe esse prazo. A Lei 2 vai deixar de vigorar depois da vacatio legis da Lei 3, que, como não foi dito nada no enunciado, nós vamos precisar usar a regra geral, que é de 45 dias. Então, a letra E também está errada, certo? A letra D diz assim, ó: no dia da publicação da Lei 3, a Lei 2 deixa de vigorar. Não é no dia da publicação da Lei 3, porque se a Lei 3 tivesse a cláusula lá no finalzinho dela dizendo assim: a Lei 3 entrará em vigor na data da sua publicação, aí sim, essa alternativa D estaria correta. Todavia, não é possível extrair isso da questão, do enunciado. Então, a regra geral é que o prazo de vacatio legis da Lei 3 é 45 dias. E, portanto, somente 45 dias após a publicação da Lei 3 é que a Lei 2 vai deixar de vigorar, já que teria sido ela revogada pelo artigo 1º da Lei 3. Tranquilo? Então, questãozinha fácil aí, só sobra a letra C. Beleza, doutores? Veja que isso cai muito, tá bom? Essa questão de saber a vacatio legis de 45 dias, de 3 meses, aí às vezes o examinador muda, né? Ele vai lá e coloca a ideia de... O legislador coloca a ideia de 90 dias e não 3 meses, tá certo? Então, fiquem atentos nas questões. Isso é o que mais cai em relação à língua, tá bom?
e outras coisas que vão cair, eu acredito, é as mudanças acontecidas em 2018, com a inclusão dos artigos 20 até o artigo 30 da LINDB. Nós até já fizemos uma questão, acho que na primeira aula, abordando isso, que lá vieram trazidas novas regras de interpretação das normas de gestão pública. Então, importante a leitura, porque, por enquanto, está caindo o texto da lei. Importante a leitura do artigo 20 ao artigo 30 por você, estudante. Tá bom, meus amigos? Continuando nossa exposição, né? Nós tínhamos ficado de falar um pouco, não tínhamos falado diretamente, da vigência da lei no espaço, né? No espaço. Mas qual é a regra, meus amigos, da vigência de uma lei no que toca a LINDB, no que toca ao espaço, certo? As leis no Brasil, em regra, elas deverão ser aplicadas dentro do território brasileiro. Essa é a regra, certo? No Brasil, se adotou o princípio, portanto, da territorialidade. E a esse princípio, em que as leis, como regra, vigoram dentro do território brasileiro, nós damos o nome do princípio da territorialidade. Beleza. Mas a lei brasileira pode vigorar no estrangeiro, certo? Por isso que nós dizemos que no Brasil, nós vivenciamos uma ideia de territorialidade temperada, tá certo? Ou moderada. São expressões que vocês poderão encontrar nas apostilas e nos livros. Bom? Então, as normas brasileiras podem vigorar aqui dentro, mas elas também podem vigorar, excepcionalmente, fora do território brasileiro. Certo? E a isso se dá o nome de princípio da territorialidade moderada da vigência da lei no espaço brasileiro. As questões de direito, de aplicação do direito brasileiro privado no âmbito internacional são reguladas entre o artigo 7º e o artigo 17 da LINDB. É preciso que vocês leiam, bom? As minhas aulas, normalmente, não são aulas de leitura, são aulas de apresentação dos conceitos. A leitura, os alunos, felizmente, conseguem fazer em casa, depois estudando o texto da lei. Mas, se você for ler a lei, depois de eu explicar, você vai achar ela fácil, tá bom? E aí, vamos ver como é que isso pode cair, né, em questões, essa questão da... E lembrando, se a lei brasileira foi editada para vigorar no exterior, vigorar fora do território brasileiro, qual é o prazo para ela poder entrar em vigor? Qual é o prazo padrão de vacatio legis, caso não haja disposição em contrário? 90 dias? Não, né? 3 meses, tá bom? Show de bola, professor, show de bola. Então, agora vamos fazer mais uma questãozinha aqui para a gente refletir sobre essa questão da LINDB, né? Essa questão já, ó, 2022, no cargo de juiz, certo? O cargo de juiz. Diz o seguinte, certo? Diz o seguinte essa questão. Deixa eu compartilhar aqui, que eu descompartilhei sem querer, certo? Descompartilhei sem querer. Vamos lá, galerinha. Sem perder muito tempo. Beleza. Diz aqui. A lei de introdução às normas do direito brasileiro dispõe sobre o conflito de leis no tempo. Nós já estudamos isso. Beleza. Diz o artigo 2º o seguinte. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que a outra modifique ou revogue. Eu lhes disse, durante a explicação, que a revogação de uma lei sempre se dará por outra lei, de mesma hierarquia. Essa é a regra, certo? E se a lei posterior não expressamente disser que revogou a anterior, poderá haver revogação tácita, caso a lei nova, a lei posterior, trate de forma totalmente contraditória em relação à lei anterior. Beleza, então, não se destinando à vigência temporária, porque é a possibilidade de leis temporárias, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Isso é a disposição do artigo 2º. Show de bola. Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare. A essa primeira parte aqui grifada, nós não damos o nome de revogação expressa.
deveria ser a regra no nosso ordenamento jurídico, considerando o que diz a Lei Complementar número 95/98, que não vai cair diretamente na prova de vocês. Certo? Então, a lei posterior revoga a anterior, quando expressamente o declare. Ou, segunda possibilidade, revogação tácita, quando seja com ela incompatível, revogação tácita. Ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, revogação tácita. Essa partezinha aqui final, todas traduz-se tecnicamente com a expressão revogação tácita. Show de bola. Parágrafo 2º diz o seguinte: a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Então, se vier uma lei nova criando disposições gerais sobre uma lei já existente, ele não vai revogar a anterior. Se for só disposições gerais, só vai revogar se for disposições contrárias, incompatíveis, tá certo? Beleza. Isso serve para leis novas, gerais ou especiais. E ela não vai necessariamente revogar a lei anterior. Só vai revogar se essas disposições gerais ou especiais forem incompatíveis com a lei anterior. E o parágrafo 3º diz: salvo disposição em contrário, a lei já revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a sua vigência. Ou seja, como nós dissemos quando estávamos falando de repristinação, a lei revogada não se restaura, ela não repristina por ter a lei revogadora perdido a vigência. Ela não repristina-se, salvo disposição em contrário. Ou seja, a regra é que não há repristinação no nosso ordenamento jurídico, exceto se houver disposição em contrário. Beleza. Com base nisso, vamos analisar as alternativas aqui, certo? Para a gente poder analisar aqui todas as questões. Analise as afirmativas a seguir. Como o Código Civil é a Constituição do homem comum, emenda à Constituição Federal, editada posteriormente ao Código Civil de 2002, não revoga regras codificadas quando conflitantes. Essa é a questão 1. E aí eu quero que vocês repensem aí sobre a questão do grau de hierarquia das normas, né? Uma Constituição que sofreu emendas, certo? No seu texto, e agora, no texto constitucional, surgiram normas conflitantes com as normas do Código Civil, que é uma lei inferior. O que é que acontece com essa lei inferior? Ela passa a ser inconstitucional. Portanto, ela não é recepcionada pelas novas disposições da Constituição Federal. E, portanto, ela vai perder vigência. Então, ela vai ser revogada tacitamente pela norma constitucional hierarquicamente superior. Certo? O nome correto do procedimento é não recepção. Ou seja, a lei que era constitucional na vigência da Constituição anterior, Código Civil, com a emenda constitucional posterior ao Código Civil, que trata de forma conflitante com a regra do Código Civil, essa regra é dita não recepcionada pelas novas disposições da Constituição. Beleza. Inciso 2. A criação dos chamados microsistemas não exclui a aplicação do Código Civil às regras jurídicas abrangidas pelos ditos microsistemas. Exatamente, essa alternativa aí está muito boa, porque ela traduz justamente essa ideia aqui, ó. Lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Então, você imagina uma lei nova fixando um microsistema aí do direito civil, certo? Aliás, o Código de Defesa do Consumidor é um microsistema que traduz questões de direito privado. É um microsistema. A criação de chamados microsistemas
não exclui a aplicação das normas do Código Civil, ou seja, não revoga a aplicação das normas do Código Civil. Elas têm que ser interpretadas de forma sistemática, por meio de um diálogo das fontes, certo? A não ser que a disposição do Código de Defesa do Consumidor seja completamente contrária à disposição do Código Civil, pois assim, a lei especial, Código de Defesa do Consumidor, derogate lei geral, Código Civil. Tranquilo, doutores? Então, a questão 2 está correta, né? Está correta. A questão 1, professor, você não disse se estava correto ou não. Eu disse a vocês que o nome do fenômeno que descreve essa situação prevista no inciso 1 chama-se não recepção, certo? A lei não é recepcionada. Portanto, uma Constituição nova que vem com a Constituição que sofre uma emenda constitucional e nessa emenda constitucional começa a ter disposições que contradizem o que está previsto no Código Civil, revoga tacitamente em virtude da não recepção das regras do Código Civil pela nova Constituição alterada. Então, quando o examinador disse que não revoga as regras codificadas quando conflitantes, ele errou. Essa alternativazinha 1 aqui está errada, certo? Porque, em virtude daquele princípio da hierarquia das normas. Como a Constituição é superior, e ela mudou o seu texto para regular de forma conflitante com o Código Civil, que é uma norma inferior, essa norma do Código Civil para de ser válida, perde vigência, em virtude de não ser recepcionada pela Constituição, pela nova disposição constitucional. Tá joia? Beleza. Então, a número 2 a gente já viu que está certa, a número 1 a gente viu que está errada. Letra C. O Código de Defesa do Consumidor se tornou incompatível com o direito empresarial após a vigência do Código Civil de 2002. Nós não falamos aqui de Código de Defesa do Consumidor e nem direito empresarial, né? Eu acho que nem cai na prova de vocês, mas essa afirmação ela está errada, tá certo? O Código de Defesa do Consumidor, ele é uma norma especial que regula as relações entre consumidor e fornecedor, certo? Numa relação de diferença em que um fornecedor, em que o consumidor é hipossuficiente em relação ao fornecedor. Então, para proteger o consumidor, atendendo a um mandamento constitucional, o Código de Defesa do Consumidor regula relações privadas, certo? Reconhecendo essa hipossuficiência do consumidor em face do fornecedor, e ele não se tornou incompatível com as normas de direito empresarial e nem com as normas do Código Civil, porque ela é uma lei especial. Então, a letra número 3 também não está correta, não. Joia? Veja que essa questão é de um nível mais elevado, é um nível de juiz. Então, a gente pode estudar através dela vários assuntos, né? Revisar vários assuntos. Por isso que é importante, por isso que eu trouxe. Apesar de ser uma questão um pouco mais difícil, a partir dela, a gente pode estudar temas que não tinham sido tão abordados detalhadamente na aula. Então, também eu trago questões, assim, às vezes, de um nível mais elevado, para que vocês apreendam os demais temas com a questão. Joia? E a questão, e o item 4 diz o seguinte. O item 4 diz o seguinte. Tendo em vista a necessidade de criação dos chamados microsistemas, desde o século XX, passou a ser recomendado evitar a interpretação do direito como unidade sistemática, a fim de se garantir a supremacia da Constituição Federal, a centralidade do direito civil e a segurança jurídica. Olha o que ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo o seguinte, lembra daquela aula que eu falei das técnicas de interpretação, dos elementos de interpretação do direito? Lá tem um dos elementos de interpretação do direito chamado interpretação sistemática. E o examinador está dizendo que, em virtude da criação de microsistemas, desde o século XX, passou a ser recomendado evitar a interpretação do direito como unidade sistemática. Pelo contrário, né? Os microsistemas existem, por meio, por exemplo, do CDC, mas ele tem que ser interpretado como um sistema, levando em conta o Código Civil, a Constituição, ou seja, até porque nenhuma norma jurídica deve ser interpretada de forma isolada do sistema a qual pertence. Então, apesar de haver a codificação de microsistemas, ainda permanece a necessidade de se interpretar o direito de forma sistemática,
né? Conforme nós vimos, se não me falha a memória, na aula 2, parte 2, que é um dos elementos de interpretação, a interpretação sistemática. Então, nós vimos aí que a 1 está errada, a 3 está errada e a 4 está errada. Então, acaba que sobra qual aí? Vamos ver aqui a alternativa aqui, qual é que sobra? Só sobra a alternativa C, né? Eu quero botar a letra aqui, letra A, letra B, letra C e letra D, né? Só está faltando essas aí. Tranquilo, doutores? Ficou claro? Se por acaso não tiver ficado claro esses assuntos que eu trouxe, eu peço que vocês assistam às aulas de forma sequencial e, em permanecendo as dúvidas, mandem e-mail para prof. Arley Souza, ARLLEY, Souza, SOUSA, @gmail.com, que eu respondo a todos os e-mails que chegam na minha caixa de entrada. Bom? Façam essas perguntas que eu teria o maior prazer em tentar esclarecer as dúvidas que venham a surgir. Beleza. Beleza. Então, vamos agora para a última questão sobre esse tema. Questão 6. Vamos ver do que ela trata, né? Questão também, de técnico judiciário, um cargo de nível médio, certo? Questão que vai cair na sua prova de forma semelhante, tá bom? E vocês vão perceber que a forma de cobrança dessa questão, ela tem a ver com a ideia de uma interpretação sistemática, certo? De uma interdisciplinaridade de todo o direito, né? Porque a FGV, apesar de às vezes trazer uma questão ou outra em que se exige a leitura da lei, o conhecimento da lei, tudo bem, mas ela não é uma questão meramente de decoreba, né? De memorização. O indivíduo precisa conhecer a lei, mas também tem que entender o sistema para poder se ambientar na questão e fazer a melhor escolha, que é a escolha da resposta certa do gabarito. Tranquilo, doutores? Então vamos lá, para finalizarmos esse nosso encontro aqui, aula 3, parte 1. Beleza. Joaquim, brasileiro, conheceu Jennifer, australiana, e com ela se casou no Brasil, pelo regime de separação de bens. 3 anos após o casamento, Jennifer adquire um imóvel em Maceió, no qual o casal passa a residir. Em razão das dificuldades financeiras, o casal resolve se mudar para Sydney, na Austrália, local em que estabelecem domicílio, e ambos adquirem, em razão do sucesso profissional, vultuoso patrimônio. Ambos adquiriram esse vultuoso patrimônio. Contudo, Jennifer, aos 40 anos, vem a falecer, sem deixar testamento, sem deixar ascendentes ou descendentes. De sua família biológica, apenas é vivo seu irmão, James, o qual, para a lei australiana, é o único herdeiro legítimo, certo? Esse é o enunciado da questão. Então, a gente tem que ter aqui conhecimento sobre várias coisas, né? Sobre várias coisas que eu, inclusive, nas aulas ainda não tinha tratado, e eu vou tratar agora, dessa vez lendo as disposições da LINDB com vocês, mas reiterando a necessidade de vocês lerem ali do artigo 1 ao artigo 6º, tentar memorizar, ler do artigo 7º ao artigo 17º, razoavelmente, cai menos, mas cai essa questão aqui. Por exemplo, precisava saber de normas que estão entre o artigo 7º e o artigo 17º, e ler muito, que foi a mudança recente, os artigos 20 ao artigo 30, do qual nós já fizemos até questões em aulas anteriores. Mas então vamos esclarecer para vocês aqui como está regulamentada essa matéria na LINDB. Olha só o que diz aqui o artigo 7º. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Naquela questão ali, se você ler o enunciado, eles eram domiciliados na Austrália. Não é isso? Então, a lei do país em que domiciliada a pessoa, ou seja, Jennifer, e o rapaz Joaquim, né, que é o marido dela, determinam as regras sobre o começo e o fim da personalidade. Jennifer morreu, então ela teve o fim da sua personalidade. Também regulamenta os direitos de família.
A relação de casamento aconteceu no Brasil, mas eles estão domiciliados na Austrália. Beleza, então temos que ter essa visão geral primeiro do artigo 7. Diz o parágrafo 1º, realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. Então, o casamento que foi feito aqui no Brasil obedeceu à lei brasileira. Eles casaram no Brasil. Beleza. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Então, se eles morassem fora, poderiam casar junto às autoridades consulares, que têm essa competência legislativa. Esse parágrafo não é importante para a nossa questão. Parágrafo 3º. Tendo os nubentes domicílio diverso, também não é o caso da nossa questão, porque ambos moravam na Austrália. Estavam tendo domicílio lá. Foi o que o enunciado da questão disse. Em geral, os casos de invalidade do matrimônio, a lei do primeiro domicílio conjugal. Esse parágrafo 3º também não tem relevância para a nossa questão, certo? Parágrafo 4º. O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiveram os nubentes domicílio. Então, em regra, o parágrafo 4º diz que o regime de bens seria regido pela lei da Austrália, que é onde eles estavam tendo domicílio. E se ambos residirem em domicílios diversos, o primeiro domicílio seria o domicílio conjugal. Então, se Joaquim morasse no Brasil e Jennifer morasse na Austrália, como eles se casaram no Brasil, aí a lei seria a lei brasileira. Mas essa regra do parágrafo 4º poderia nos levar a erro na escolha da questão, porque existe uma norma específica sobre a questão de bens imóveis no Brasil. Essa norma está prevista no artigo 10, parágrafo 1º. O artigo 10, parágrafo 1º, fala o seguinte, ó. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que é domiciliado o defunto. Porque nós estamos falando de sucessão por morte. Quem é que vai herdar os bens de Jennifer? Vai ser o irmão dela, James, ou Joaquim? Diz o artigo 10 que a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que é domiciliado o defunto. Então, em tese, obedeceria à lei da Austrália. Essa é a regra geral. Ou o desaparecido. Qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Aí tem o parágrafo 1º, que é o detalhe do detalhe da questão. A sucessão de bens de estrangeiros, Jennifer estrangeira, situados no país, ou seja, aqui no Brasil, será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge e dos filhos dos brasileiros. Então, o bem que é localizado em Maceió é regulado no que toca à sucessão de bens de estrangeiros pela lei brasileira em benefício do cônjuge brasileiro ou dos filhos brasileiros, ou de quem os representa, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Então, veja, pela lei da Austrália, como diz a questão enunciada, a lei da Austrália ela é menos favorável para Joaquim, porque pela lei da Austrália, o único beneficiário da herança de Jennifer seria o irmão dela. Mas como nós temos na nossa LINDB a disposição do artigo 10, parágrafo 1º, dizendo que os bens que são aqui localizados no Brasil, mesmo sendo de estrangeiros, serão regulados a sua sucessão por morte pela lei brasileira em favor do cônjuge brasileiro ou dos filhos brasileiros. Exceto se a lei do país de destino, né, do país do decujus, né, do pessoal do decujus, seja mais benéfica para eles. Mas não é o caso no enunciado da questão. Então, para nós resolvermos essa questão, teríamos que ter conhecimento do artigo 7 e do artigo 10. Com isso, eu apenas reitero a necessidade de vocês lerem do artigo 7º ao artigo 17, que cai bastante. O artigo 18 e 19 não cai quase nunca, certo? Mas o que mais cai, vocês viram? Artigo 1º ao artigo 6º da LINDB. Artigo 7º ao artigo 17 cai menos. E quando cai é essa questão dos bens, dos decujos do casamento de pessoas estrangeiras com brasileiros. Mas cai menos. De 6 questões, apenas uma caiu, vocês viram aqui. E em relação às mudanças trazidas pela nova lei de 2018, que alterou a LINDB, importante a leitura dos artigos 20 ao artigo 30. Então, com essa explicação dada, né, e com essas disposições legais,
nós chegamos à conclusão que a única resposta correta para a questão 6 é que a casa de Maceió vai ser adjudicada a Joaquim, ou seja, vai ser entregue a Joaquim. Adjudicado em bem é entregar ele ao titular do direito, tá bom? Então, doutores, finalizando a nossa aula de Direito Civil e de LINDB, com isso nós encerramos o assunto de LINDB, tá certo? Eu peço que vocês assistam às aulas nessa sequência que eu ministrei. Peço que, após assistir às aulas, leiam a LINDB pelo menos uma vez. E peço que, se precisarem memorizar, memorizem os artigos 1 a 6º e 20 a 30. O que mais cai na prova de vocês vai ser isso. Professor, mas o senhor trouxe uma questão aí que envolveu o artigo 7º e o artigo 10. Se puder ler também bem o artigo 7º ou o artigo 17, cai. O artigo 18 e 19 praticamente não cai em concurso. Tá bom? Eu não encontrei nenhuma questão para trazer para as aulas de vocês. Então, continuem estudando, mantenham o foco, certo? Precisando aí tirar alguma dúvida, podem me acionar pelo e-mail Prof. Arley Souza, Prof. A-R-L-L-Y, Souza, S-O-U-S-A, Souza, @gmail.com. E se por acaso quiserem me seguir no Instagram, eu tenho um canal profissional chamado Prof. Arley Souza, onde eu estou dando dicas lá de processo civil voltados para o seu curso. Então, por favor, me siga as dicas de processo civil que todo mundo lá, e logo, logo também começarei a dar dicas de direito civil, para que vocês, quando chegar no dia da prova, assistam ali os meus vídeos de 1 minuto, com dicas rápidas, para rememorar assuntos importantes para a sua prova. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Mantenham-se estudando, mantenham a disciplina. Vocês são capazes. E vai ser uma grande alegria, nós, os mentores, ver todos vocês serem aprovados nesse concurso do TJ do Rio Grande do Norte. Tá bom? Um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus.